Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Pode se assentar. Quero pedir que os irmãos abram a vossa Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós estaremos lendo o versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Em nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversas escolhas que nós precisamos realizar. E escolhas, elas são muito importantes em nossa vida, porque nós temos uma vida baseada em escolhas. Um exemplo é hoje. Você tinha duas escolhas, você tinha duas decisões que você poderia tomar. Uma era continuar na sua cama e descansando até mais tarde, e a outra era levantar e vir para a igreja. Então a nossa vida, ela é baseada em escolhas. Os nossos dia a dias, nós já acordamos tendo que tomar decisões. Já acordamos tendo que fazer escolhas. Eu posso levantar e cumprir com as minhas obrigações, ou eu posso continuar na cama dormindo. Só que uma coisa que eu e você não podemos decidir são os resultados dessas escolhas. Nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, mas não podemos decidir o que vai vir diante dessas escolhas. Toda escolha, ela tem uma consequência. Toda escolha gera um resultado, ao qual nós devemos arcar, ao qual nós precisamos cumprir com essas escolhas que tomamos. No texto ao qual nós lemos, havia dois caminhos a serem seguidos. Marta, ela recepciona Jesus em sua casa, onde Maria também estava com ela. E ali havia duas escolhas a serem tomadas. A primeira era arrumar a casa enquanto Jesus estava dentro da casa. Já a segunda escolha era sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua palavra. E cada uma delas fizeram uma escolha naquele momento. Marta, ela decidiu arrumar a casa enquanto Jesus estava dentro dela. Mas Maria, ela decide ficar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E escolhas em nossa vida, elas são muito importantes, pois elas podem mudar totalmente o rumo da nossa vida. Uma escolha que nós fazemos pode mudar completamente a nossa vida. Só que nós iremos arcar com as consequências dessas escolhas. O mais incrível é que mesmo nós fazendo escolhas erradas, Deus, ele ainda assim permite que a gente cumpra e arque com as nossas próprias escolhas. E escolhas erradas nos ensina, porque escolhas erradas faz a gente arcar com as consequências dolorosas. E essas consequências dolorosas machucam e nos faz perceber que não vale a pena. E é por isso que a gente aprende com os nossos erros, porque a gente sente a dor do erro e nunca mais quer sentir essa dor.
Então as escolhas erradas, elas nos ensinam. E Deus, por mais bondoso que Ele seja, Ele não vai nos prevenir de sofrer as consequências das nossas próprias escolhas. Então nós precisamos entender que cada dia nós temos diversas escolhas para fazer. E cada uma delas são importantes para a nossa vida. E por mais que podemos realizar as nossas próprias escolhas, quando se trata de um chamado de Deus, de algo de Deus na nossa vida, mesmo nós tomando as decisões erradas, no final nós iremos ter que cumprir com o chamado de Deus, com o que Deus planejou. Para entendermos melhor, vamos voltar ao Antigo Testamento e olharmos a vida de Jonas. Jonas, ele era um profeta que foi escolhido por Deus para pregar contra a cidade de Nínive, para que ela pudesse se arrepender. E aquele homem, ele tinha 2 caminhos que ele podia escolher. O primeiro é cumprir com o seu chamado, obedecer o chamado de Deus e ir pregar contra a cidade de Nínive. E o segundo era fugir do seu chamado. Jonas, ele então escolhe fugir do chamado de Deus para uma cidade contrária da de Nínive, se afastar da onde ele deveria ir. Então ele entra em um navio, tenta pelejar e vai com os marinheiros para uma outra cidade. Só que no meio do caminho, no meio do mar, houve uma grande tempestade, a qual todos os tripulantes se reuniram e começaram a conversar para entender o que eles poderiam fazer para eles sobreviverem e o porquê daquela tempestade. E aí que eles descobrem, então, Jonas, que Jonas estava fugindo. Então nós sabemos pela história que Jonas fala para que eles pudessem jogar Jonas no mar, porque assim a tempestade ia cessar. Jonas é jogado e um grande peixe engole Jonas por 3 dias e por 3 noites. Só que depois desses 3 dias, Jonas ele vai orar, ora a Deus e o grande peixe deixa Jonas em terra firme, e então Jonas decide ir pregar contra a cidade de Nínive. Jonas ele tomou uma decisão de não seguir com o seu chamado, mas no final ele teve que cumprir com o seu chamado. Por mais que Jonas tentou fugir, por mais que Jonas tentou se afastar, ainda assim ele precisou cumprir com o chamado que Deus tinha na vida dele. Só que mesmo Jonas, no final, cumprindo com o seu chamado, Deus ainda permitiu que Jonas arcasse com as consequências das escolhas dele. Jonas, pelas suas escolhas, precisou arcar com as suas consequências. Mas Deus ele queria tratar algo na vida de Jonas. Jonas, ele não queria pregar contra a cidade de Nínive, porque ele sabia que se aquela cidade se arrependesse, Deus iria perdoar. Mas para Jonas isso não era justo. Para Jonas, isso não valia, não era justo. Mas Deus ele queria tratar algo na vida de Jonas. E por isso que Deus permitiu que Jonas arcasse com todas as suas escolhas tomadas, com todas as suas decisões. E Jonas ele teve que arcar com essas consequências. E na nossa vida vai ser da mesma forma. Eu e você teremos que arcar com as nossas próprias consequências. Eu e você precisamos arcar com as nossas decisões. E é por isso que as escolhas, elas são tão importantes em nossa vida. Porque essas escolhas podem mudar o rumo da sua vida. Uma escolha errada que você faz pode mudar muita coisa. E você vai ter que arcar com essa consequência dessa sua escolha errada. Uma escolha certa na sua vida pode mudar completamente a sua vida. Um milagre pode acontecer perante uma escolha sua. Se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver diversas histórias, diversos homens e mulheres de Deus que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo. Mas para que eles pudessem ter a sua vida transformadas, foi preciso uma escolha. Se nós olharmos em Marcos, no capítulo 4, do versículo 24 ao 34, nós encontramos a história da mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que estava 12 anos da sua vida com um fluxo de sangue,
com uma enfermidade, a qual a Bíblia vai dizer que ela gastou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, todos os bens materiais que ela tinha, ela gastou. Ela escolheu gastar toda a sua riqueza em busca de algum médico que pudesse curar ela. Ela tomou uma decisão de: eu não quero continuar com essa enfermidade, e é por isso que eu vou buscar uma cura. E ela gastou toda a sua riqueza tentando encontrar um médico que pudesse curá-la. Só que ela não conseguiu encontrar. Mas um certo dia, uma certa vez, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava passando com uma multidão. E ali, com certeza, ela ouviu diversas histórias do Messias, ouvindo que ele realizou milagres, ouvindo que ele realizou cura, ouvindo que ele libertou pessoas. Provavelmente ela deve ter ouvido. E ali naquele momento ela tinha duas escolhas que ela poderia fazer. A primeira é olhar para essa situação, olhar para a história da vida dela, aqueles 12 anos que ela não encontrou uma cura e simplesmente desistir. Ela poderia escolher não tentar ir até Jesus, desistir e viver para sempre com aquela enfermidade. E a outra escolha que ela poderia tomar é de persistir na esperança de que ela pode ser curada. Persistir que algum dia ela ainda pode receber um milagre. E ela teve que fazer essa escolha. E essa escolha na vida dela trouxe uma consequência. E ela fez a escolha dela. Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu sararei. Ela tomou a sua decisão, que é: eu quero ser curada. Então eu preciso fazer algo na minha vida. Ela tomou a decisão de ir até Jesus, ir atrás de Jesus. E se ela tão somente só tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E nós sabemos pela história que ela tocou. E que naquele meio daquela multidão, Jesus para e fala: quem me tocou? Os discípulos, sem entender, porque a multidão apertava, então consequentemente iriam se esbarrar, iriam se apertar. Mas aí Jesus ele fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus ele reconheceu que saiu o poder da vida dele para curar a vida de alguma pessoa. E aquela mulher ela foi curada por Jesus. Então algo que parecia impossível, algo que parecia que não tinha jeito, se tornou realidade. Se tornou possível. Por uma simples escolha. A vida daquela mulher foi transformada, porque ela decidiu ir atrás de Jesus. Ela escolheu ir atrás de Jesus. Ela poderia olhar para a sua história e falar: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, não tem mais o que possa ser feito. Mas não, ela decidiu: a minha chance pode estar no Messias. Eu escolho ir até ele e buscar o meu milagre. Talvez eu consiga. E essa escolha na vida dela mudou completamente a vida daquela mulher. E as escolhas em nossa vida, elas podem mudar completamente o rumo da nossa vida. Mas além de mudar, além das nossas escolhas mudarem a nossa vida, as nossas escolhas também podem mudar a vida de alguém que está próximo a gente. Basta nós olharmos Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver a história de um paralítico que foi levado até Jesus por 4 homens. A Bíblia ela vai dizer que 4 homens conduziram um paralítico até Jesus. Possivelmente esses 4 homens da história eram amigos do paralítico. Porque para alguém fazer o que aqueles 4 homens fez por aquele paralítico, somente sendo amigo. É muito difícil nós encontrarmos algum desconhecido fazer o que esses homens fizeram por uma pessoa. Jesus ele estava dentro de uma casa. E era muito comum ele ensinar as pessoas, dar os seus ensinamentos. E enquanto ele estava dentro daquela casa ensinando, muitas pessoas haviam naquele lugar. Estavam cheias aquele lugar. Então aqueles amigos, aqueles homens, estavam levando o paralítico, só que eles olharam para a casa e a entrada não dava para eles passarem, porque tinha muita gente.
As janelas não davam para eles entrarem, porque também tinha muita gente. E ali, diante daquela situação, eles tiveram duas escolhas, dois caminhos que eles poderiam seguir, duas alternativas. A primeira era olhar para o paralítico e falar: olha, a gente até tentou, mas não tem como. Não tem como chegar até Jesus. Nós sabemos que Jesus pode te curar, mas a casa está cheia. A gente não consegue te levar lá. Então é melhor a gente desistir. Mas havia uma segunda alternativa que era: não, vamos analisar bem a situação, vamos ver certinho e talvez tenha um jeito. Talvez há uma oportunidade, nós vamos tentar. Então nós olhando pela história, nós vamos ver que aqueles 4 homens pegaram o paralítico, descobriram o telhado daquela casa e desceram o paralítico até Jesus. E o paralítico desceu, e Jesus olhou aquele homem, olhou os 4 homens, o que eles fizeram, e disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus, vendo a fé daqueles amigos, daqueles 4 homens, perdoou e curou o paralítico. A vida daquele homem foi totalmente transformada por uma escolha que não foi feita por ele, mas foi feita pelos seus amigos. Só que algo muito interessante, e que muitas vezes é esquecida por nós, é que em algum certo momento na vida daquele paralítico, ele precisou também tomar uma escolha. Escolher quem eram os amigos dele. E ali é muito importante. Porque a partir do momento que ele escolheu quem eram os seus amigos, mudou a vida dele. Ele não sabia, mas no futuro essa escolha mudaria completamente a vida dele. Por isso é muito importante nós nos atentarmos quem são os nossos amigos. Quem estão ao nosso lado? Porque quem está ao nosso lado não é qualquer um. Não é qualquer um que nós colocamos ao nosso lado que somos nossos amigos. Nós precisamos pensar qual é o nosso grupo de amigos. Se esses grupos de amigos vão nos fazer bem. Aquele paralítico, em algum momento na sua vida, ele precisou decidir se ele teria aqueles 4 homens como amigos ou não. E essa simples decisão, que muitas vezes parece tão boba, mudou completamente a vida dele. E as nossas escolhas, por mais bobas que sejam, por mais pequenas que sejam, podem mudar o rumo da nossa vida. Uma simples escolha pode transformar totalmente. E é por isso que as nossas escolhas são tão importantes. Porque além delas mudarem a vida de alguém, também pode mudar as nossas vidas completamente. E diante dessas escolhas, elas sempre geram consequências em nossa vida, que nós vamos ter que arcar. O texto ao qual nós lemos relata 2 mulheres que realizaram escolhas diferentes naquele momento. Nós podemos ver que Marta, quando Jesus chegou em sua casa, ela o recepcionou. Só que a recepção de Marta foi prestando serviço. Ela decidiu arrumar a casa enquanto Jesus estava, porque ela queria deixar o ambiente mais agradável para que Jesus se sentisse mais à vontade. Ela queria organizar aquela casa porque Jesus estava lá dentro e ela queria que aquela casa estivesse impecável. Ela queria prestar serviço para que Jesus se sentisse repousado, se sentisse tranquilo. Mas a sua escolha, a escolha de Marta, trouxe uma consequência para a sua vida. Trouxe cansaço, trouxe um desânimo. Nós podemos ver que ela questiona Jesus: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Gerou um desânimo na vida de Marta. Essa prestação de serviço, essa escolha que ela fez na vida dela, gerou um cansaço, gerou um desânimo. Mas as escolhas que nós precisamos tomar, nós precisamos ver, precisamos definir se são escolhas que vão nos fazer bem ou que vão nos trazer cansaço. Porque o reino de Deus não é pesado, não é desânimo, não é cansaço.
Quais estão sendo as nossas escolhas para o reino de Deus? São escolhas que estão trazendo um cansaço para a nossa vida, estão trazendo um desânimo para a nossa vida? O que essas escolhas estão gerando em nossa vida diante do reino de Deus? Nós estamos arcando com consequências que estão trazendo consequências de desânimo, de desgaste, ou consequências boas, ou coisas boas em nossa vida? Nós estamos fazendo coisas que estão trazendo alegria em servir, ou estão trazendo desânimo em servir? As escolhas de Marta estavam trazendo um desânimo, estava trazendo um cansaço. E por mais que a recepção de Marta foi algo que trouxe desânimo para ela, Maria tomou uma decisão diferente. Maria, ela escolheu recepcionar a Jesus, dando ouvidos a ele. Ela ouviu os seus ensinamentos, prestou atenção em sua palavra. Maria, ela escolheu ouvir a Jesus. São as coisas materiais ou é o reino de Deus que nós estamos escolhendo? Quais são as nossas escolhas atualmente? Escolhas que eu vou ficar só nos bens materiais? Ou são escolhas que eu vou sair do meu natural e vou servir ao reino de Deus? Mas essas escolhas que eu estou tomando está trazendo um desgaste? Ou estou indo servir ao reino de Deus por alegria, com ânimo, com alegria em meu coração? Nós precisamos nos atentar a isso. Porque servir a Jesus, servir a Deus, servir ao reino, não pode trazer desânimo. Nós devemos servir por alegria, com os nossos corações devem estar na obra. Maria, ela recepciona Jesus dando ouvido a ele. Ela se coloca aos pés de Jesus. No versículo 39, nós podemos ver que ela se põe aos pés de Jesus. E naquele momento, ela estava criando uma comunhão com Jesus. Aos pés de Jesus, ela estava sendo gerada uma comunhão entre ela e entre Jesus. Existem muitos lugares bonitos, muitos lugares atraentes, muitos lugares bons que nós podemos estar, mas nenhum é como estar aos pés de Jesus. Nenhum é como estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, com o coração aberto para receber a sua mensagem. Muitos lugares são atrativos, mas nenhum é como estar aos pés de Jesus. Nós podemos ver pela vida de Maria que havia duas coisas muito importantes. Havia humildade nela ouvir os ensinamentos de Jesus. Havia humildade nela aprender com Jesus. Mas também havia um querer ter comunhão com Jesus. E comunhão para estar cada vez mais com Jesus. Isso é importante para a nossa vida. Essas devem ser as nossas escolhas. Estar com Jesus. Eu escolho ser humilde para ouvir a voz de Jesus. A correção de Jesus é importante para a minha vida. Eu preciso ouvir os seus ensinamentos. E eu preciso estar a cada vez mais com Jesus. E estar aos pés de Jesus é ter uma comunhão com Ele. É gerado uma comunhão com Jesus. E nós precisamos agir dessa maneira. Marta, ela quis prestar serviço para Jesus. Queria mostrar para Jesus, que arrumando a casa para ele se sentir bem. Essa foi a escolha de Marta. Mas a escolha de Maria foi ouvir a voz dele. Ouvir a voz de Jesus. E nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Os seus ensinamentos. Na Bíblia nós podemos ver diversos ensinamentos que Jesus deu. Diversas mensagens que Jesus passou. E assim como Maria, ela fez a escolha certa, nós também precisamos fazer essa escolha certa. Diante de muitas escolhas, nós precisamos escolher a boa parte, que nunca será tirada de nós.
Muitas vezes nós pensamos que pela seara ser grande, poucos são os ceifeiros, nós precisamos trabalhar mais pela obra de Deus. Só que elas são importantes. Agir na obra de Deus, trabalhar na obra de Deus é importante. Nós precisamos fazer isso. Realizar obras para o reino de Deus é muito bom e muito importante. Mas as obras são em vãs se nós não temos uma comunhão com Jesus. Nós achamos que cada vez mais realizando obras, cada vez mais fazendo coisas na igreja, vai nos aproximar de Jesus. E não. O que nos aproxima de Jesus é o nosso tempo com Ele, é a nossa comunhão com Ele. As obras são porque nós temos uma comunhão com Jesus, e não para termos uma comunhão com Jesus. Então as obras, elas são importantes, mas são em vão se não tem uma comunhão com Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo para depois conseguirmos cumprir com as obras, para conseguirmos trabalhar no reino de Deus. É a comunhão que é a boa parte. A comunhão com Jesus, que é o que faz as obras serem boas. Porque para você fazer algo bom, para você fazer algo excelente, primeiramente você precisa aprender com alguém que sabe fazer. Alguém que é bom no que faz. Se nós queremos fazer obras no reino de Deus, nós precisamos aprender com Jesus, o melhor que tem, aquele que trouxe todo o ensinamento. Então, eu só sou bom, eu não consigo fazer o melhor se eu não paro para ouvir o melhor. Eu só faço boas obras se eu paro para ouvir aquele que ensinou as boas obras. A partir do momento que eu repouso em Jesus, a partir do momento que eu escolho ouvir a sua palavra, ouvir a sua mensagem, os seus ensinamentos, a partir deste momento, aí sim eu consigo fazer obras boas na igreja. Assim, a partir desse momento, assim eu consigo agir com boas obras, somente aprendendo com Jesus. Então, a obra só é válida quando temos uma comunhão com Cristo. E nós só conseguimos fazer boas obras se nós aprendemos com o melhor, que é Jesus Cristo. Então, a minha e a sua vida são feitas de diversas escolhas diariamente. Essas escolhas podem mudar completamente a nossa vida, mas essas escolhas também podem mudar completamente a vida de alguém próximo a nós. E diante de todas essas escolhas, por mais mínimas que podem ser, elas vão gerar uma consequência. E nós não conseguimos fugir dessas consequências. Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus piedoso, um Deus amoroso. Mas ele não vai impedir que nós arquemos com as nossas próprias escolhas. Deus, ele permite que você tome as suas decisões. Deus, ele permite que você faça as suas escolhas. E se ele permite que você faça as suas escolhas, ele vai permitir que você arque com as consequências de suas escolhas. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, e que nunca será tirada, é onde ela encontrou o tesouro, o bem mais precioso da vida dela. Aos pés de Jesus, nós encontramos a boa parte. E ela nunca vai ser tirada da nossa vida. Então, eu escolho a boa parte. Você tem que escolher a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. E isso jamais será tirada da sua vida. Então, como Maria, escolha a boa parte em sua vida, estar com Jesus. E ela jamais será tirada de sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aplauda, Senhor.